Testando, testando, liberou? Liberado, Melker? Ótimo, obrigado, Melker. Sara, ok. Sai na voz, som. Muito obrigado, viu? Agradeço, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar, hein? Legal. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu estar testando aqui para ver se o som ficou melhor, né? Ficou bom. Vamos juntos aqui, olha só. Eu quero falar com você nesse momento sobre os atos processuais, né? Vamos dar continuidade aqui, mas agora, nesse momento, nós vamos focar na comunicação dos atos processuais, ou seja, nós vamos falar sobre citação, intimação. Muita gente faz confusão. Ah, professor, eu fui intimado. Não, você foi citado. Quando nós somos citados pela primeira vez, é citação. Quando nós já sabemos do problema, aí é intimação, tá? É a comunicação dos atos processuais. Vamos estudar isso, um tema muito importante, merece uma atenção especial. Vamos lá. Os atos processuais, gente, eles são comunicados por ordem judicial. E quando realizados dentro da área de atuação do juiz, da juíza competente, eles podem ser realizados por carta, também por oficial de justiça e por edital. É importante lembrar, quando realizados fora da área de atuação, aí existe a precatória e a rogatória. Vamos conversar tudo, vamos entender muito sobre isso. Conforme previsto no 237 do Código de Processo Civil atual, a carta poderá ser uma das seguintes espécies, tá? Carta de ordem, que é expedida pelo tribunal para juízo e a ele vinculada para a realização de atos executivos ou materiais, então chamada carta de ordem. Cuidado, tá? Estamos falando aqui de comunicação, espécie de comunicações, espécie de cartas, né? Ainda deixando de lado a citação, nós estamos falando das espécies de cartas, ok? Então, segura um pouquinho a citação que eu vou entrar nela, tá? Nesse momento eu estou falando aqui, estou indo de forma mais aprofundada, falando das comunicações dos atos processuais, a comunicação dos atos processuais. Então, nós temos, segundo o artigo 237 do Código de Processo Civil, nós temos a carta de ordem, que é a carta que é expedida pelo tribunal para juízo, e a ela é vinculada para a realização de atos executivos ou materiais. Tem a carta rogatória. A carta rogatória, eu quero lembrar você, ela é expedida para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativa ao processo em curso perante o órgão jurisdicional brasileiro. Existe ainda a carta precatória, conforme eu já tinha falado, ela é expedida, e de fato essa carta ela é expedida para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial, do ato relativo ao pedido de cooperação judiciária também, formulada por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Então, vou citar fora, vou pedir ajuda de outro Tribunal de Justiça, de outro Estado, né? Fora do Estado, eu estou falando de precatória. Fora do país, fora do Brasil, outro país, rogatória. Então é importante. Existe ainda a carta arbitral, que é expedida para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto do pedido de cooperação jurídica formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem em efetivação de tutela provisória também. Tá? Então, ponto importante. Quando nós falamos aqui de citação, então, citação, agora é outra coisa. Então, falei primeiramente da carta, né? A carta de ordem, a carta rogatória e a carta precatória, e a carta arbitral. Agora deixa de lado essas espécies de cartas estudadas no 237 do Código de Processo Civil atual e vamos falar de citação. Quando nós falamos de citação aqui, a citação é o ato pelo qual são convocados os réus, né, ou o réu. O executado também é convocado pela citação ou interessado para integrar a relação processual. Quando nós falamos aqui de citação, é um ato indispensável para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial, lá do artigo 330 do Código de Processo Civil, ou também da improcedência liminar do pedido, artigo 332 do Código de Processo Civil. De acordo, gente, com o artigo 240 do Código de Processo Civil, a citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, induz sim litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui também immoro devedor. Então, um ponto que você tem que guardar, ponto importante. Salvo os casos de inadimplência, ou inadimplimento, né, o termo mais utilizado, de obrigação vinculada a termo e aquelas provenientes de ato ilícito, em que o devedor se constitui em mora com o advento do termo e também com a prática do ato ilícito
respectivamente. A citação, gente, não poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu executado ou o interessado. Entretanto, não se fará a citação, anote isso, já é antigo, mas é importante, é objeto constantemente cobrado em concurso público, as situações que não se fará a citação. Então, vamos lá. Salvo para evitar o parecimento do direito, né, não será feita a citação de quem estiver participando do ato de culto religioso. Então, não vou citar alguém que está num culto religioso, não posso citar essa pessoa, de companheiro, né, de cônjuge e companheiro, ou de qualquer parente morto, consanguíneo afim, em linha reta ou na linha colateral, até segundo grau, tá? No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Eu não posso citar quando a pessoa tem um parente morto no dia do falecimento, os 7 dias seguintes também, dentro dessa ordem, cônjuge, companheiro, até linha reta ou linha colateral em segundo grau, não posso citar, ok? É uma regra também importante. Também de noivos, né, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, não posso citar o noivo, a noiva, não posso citar. E também do doente, enquanto grave o seu estado, também não posso fazer a citação. Essa é uma regra importante. Além disso, gente, quando o citando for mentalmente incapaz ou estiver impossibilitado de receber a citação, o oficial de justiça, né, a citação pode ser via AR, via correio, via carta e via oficial de justiça. Quando é feita via oficial de justiça, o oficial de justiça ele vai descrever e certificará de forma minuciosa a ocorrência e o juiz nomeará médico para examinar o citando, que apresente laudo no prazo de 5 dias, reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, devendo a citação ser feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando, tá bom? Conforme previsto no 246 do Código de Processo Civil, a citação, gente, ela será feita pelo correio, oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe da secretaria, se citando comparecer em cartório, por edital, por meio eletrônico, tem uma regra, não é casa da sogra, não é? Se foi citado pelo WhatsApp, né? Tem que ser regulamentado por lei. Lembrando que a citação feita por escrivão é quando a pessoa vai até o fórum, fala, eu quero me dar como citado. Acontece muito, gente, isso é comum, quando o sujeito vai numa audiência de divórcio e existe um outro processo de ação de alimentos. Também ocorre esse tipo de citação. É interessante também. Quando nós falamos das modalidades de citação, então pelo correio, né, a característica dela é a forma preferencial, é a mais utilizada no Brasil, ela, normalmente dentro dessa ordem citatória é mais utilizada, e para que a citação seja realizada não poderá ser feita, entretanto, nas ações de Estado, quando o citando for incapaz, não pode ser por carta, por correio, quando o citando for pessoa também de direito público, e quando o citando residir no local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência e quando o autor, de fato, justificadamente, a requerer outra forma. Nessas hipóteses, a citação deve ser feita também por oficial de justiça, tá? Por oficial de justiça, ocorrerá nas hipóteses também previstas no CPC, ou em lei, ou quando também frustrada a citação pelo correio, quando por 2 vezes, né, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, proceder à citação por hora certa, porque eu vou avisar o vizinho, né? Ó, ele está se ocultando, eu vou voltar amanhã 2 horas. Então, essa é a citação por hora certa. Por oficial de justiça. Nas comarcas contínuas, né? O que são comarcas contíguas? Né? Na verdade, de fácil comunicação, são comarcas próximas, tipo o ABC de São Paulo, por exemplo, cidades muito, muito próximas, né? Também se situam na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e qualquer outros atos executivos, não precisa pedir uma carta precatória, porque é cidade muito próxima. A citação por edital é uma citação fictícia, ninguém lê o edital, a verdade é essa, é uma citação fictícia, ocorre normalmente numa 3ª a 4ª tentativa, isso ajuda muito o processo a andar. Quando nós temos a citação por edital, o processo anda, o exemplo é o uso capião, e essa citação ocorrerá quando desconhecido ou incerto, né, ou citando, quando ignorado também, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando ou nos casos expressos em lei. Também deve ser levado em consideração para a citação digital, considera-se inadmissível, para efeito de citação por edital, o país, né, que recusar o cumprimento de carta rogatória, normalmente eu consigo a citação por edital, é a regra do jogo.
E também no caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pela rádio, é uma exceção se na comarca houver emissora de radiodifusão, também uma exceção à regra. Quero trazer para você o pulo do gato aqui, né? A citação por hora certa, quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado ou citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família, pode ser intimado qualquer pessoa da família, hein? Importante, pai, mãe, irmão, irmã, ou em sua falta qualquer vizinho também, que eu falei do vizinho também pode, hein? De que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar, né, agendar, marcar, nos condomínios edilícios, nos loteamentos com controle de acesso, será válida também a intimação ao tratado feito ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, porque se não fosse assim também, quem mora em prédio seria fácil fugir de citação, né? Sempre o porteiro vai atender primeiro. Então, no dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente do novo despacho, vai comparecer ao domicílio ou à residência do citado a fim de realizar a diligência. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar das razões da ausência, dando feita a citação, sim, por hora certa, ainda que citados, ainda que o citando, né, se tenha ocultado em outra comarca ou seção ou subseção judiciária. Tá? Então, é uma regra importante. O que eu quero trazer para você, que isso é muito importante? A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente ou, se embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandato. Tá? O mandato é representação, mandado, ordem judicial, tá? Mandado, a gente confunde muito. Quando nós falamos aqui da certidão de ocorrência, o oficial de justiça ele deixará a contrafé, que é a cópia da petição inicial, quando a pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome, o oficial de justiça fará constar no mandado, não é mandato, mandado, ordem judicial, a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia, tá? Então, contrafé é a cópia, mesmo o processo digital tem um costume. Alguns entregam a senha, mas depois de uma certa discussão se tem acesso à internet ou não, voltou a ser utilizada a cópia, né? Na citação, deixar a cópia, a contrafé, tá bom? Isso é importante. Vamos lá. Quando nós falamos aqui de intimação, está mudando de assunto agora, o que é intimação, professor Júlio? A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos, dos termos processuais. Citação é a primeira vez que o sujeito é convocado ao processo. Normalmente os réus, né? O requerido, o executado, ele fica sabendo o processo pela citação. Intimação não, são os atos processuais. Eu já sei do processo, então eu vou ser intimado para poder me defender, para poder me manifestar a respeito dos atos processuais. Por isso a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Também é importante a inovação trazida pelo CPC 2015. A intimação é a possibilidade dos advogados promoverem a intimação do advogado da outra parte por meio de correio, juntando aos autos em seguida cópia do ofício de intimação, o aviso de recebimento. Todo advogado, advogada recebe, né, as intimações. Você entra no site da OAB, você paga a anuidade da OAB, você tem direito. Você entra no site da OAB e tem acesso a consultas, publicações, tem que entrar todo dia. Aí você tem acesso às publicações, acesso às publicações das intimações. Importante isso. O ofício de intimação deverá ser instituído com cópia do despacho da decisão da sentença também, tá, gente? Outro ponto, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Outro ponto que eu queria falar para você, os advogados poderão requerer que a intimação, né, ou pelo menos que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, quando o advogado tem a sociedade de advogados, né? Então pode pedir que saia só no nome da sociedade, tá? Um ponto importante também. Sob pena de nulidade, também é indispensável que a publicação conste os nomes das partes e dos seus advogados. Não constou o nome do advogado das partes, anula a publicação. Tá? Tem que constar, inclusive, com o número, do respectivo número de ordem, né? Assim tem que ser requerido também no caso da sociedade de advogados também. Em relação às nulidades, entende-se como nulidade de ausência de requisito essencial para a validade do ato de citação e intimação, no caso aqui a intimação, a nulidade poderá ser absoluta ou relativa. A nulidade ela é absoluta
da intimação. Por quê? Porque o ato viola a norma de interesse público, podendo ser declarada de ofício pelo juiz, e não há necessidade de demonstração de prejuízo, exemplo, incompetência absoluta. Já a nulidade relativa, né, deixando de lado a absoluta que nós já falamos, ela viola a norma de interesse privado, devendo ser alegada pela parte, tá? Então é importante. Diante disso, gente, tem alguns princípios que merecem uma atenção especial. Nós temos que estudar, né, para poder conhecer bem essa matéria. Dentro da intimação, o primeiro princípio que gera nulidade no CPC é o princípio do interesse ou da boa-fé, porque ele possui sim previsão legal no artigo 776 do Código de Processo Civil e dispõe que a nulidade do ato processual não será pronunciada se arguida por quem lhe deu causa. O que é importante salientar? Que o princípio do interesse ou boa-fé só alcança, evidentemente, as nulidades relativas, pois as nulidades absolutas constituem matéria de ordem pública. Tá? Outro princípio que nos interessa, além do princípio do interesse ou boa-fé, é o princípio da instrumentalidade das formas. Segundo princípio, instrumentalidade das formas. Esse princípio também é conhecido como princípio da finalidade. Ele tem a função, ele dispõe que quando a lei prescrever o ato, deva ter determinada forma. Ou seja, o juiz, por exemplo, considerada válida, né? A citação ou a intimação, no caso muito comum a intimação, o ato, ele realizado de outro modo, alcançou a finalidade, é o que importa, é o 277. Então, o juiz pediu uma carta, uma publicação de Diário Oficial da Justiça, mas eu tomei ciência lá no fórum. É válida, dá sequência. Outro princípio que nos interessa também é o princípio da convalidação ou da preclusão da oportunidade. Também nos interessa muito dentro desse estudo da intimação. Esse princípio, gente, ele está consagrado no artigo 278 do Código de Processo Civil, segundo o qual a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos sob pena de preclusão. Se a parte não suscitar a nulidade relativa na primeira oportunidade que tiver para falar, né, falar em audiência, um exemplo, ou nos autos, pode ser em audiência ou nos autos, haverá a convalidação do ato, ou seja, o ato anteriormente nulo passa a ter condição de validade, passa a ser considerado um ato válido, eficaz, então tem que tomar cuidado com isso. Entretanto, eu trago para você que não haverá preclusão em relação às nulidades que o juiz deva, né, decretar de ofício, nem prevaleça também a preclusão, provando a parte legítima com impedimento, né, de impedimento. Outro princípio que nos interessa muito é o princípio do prejuízo, também conhecido como princípio da transcendência. Esse princípio ele estabelece que não haverá nulidade nem prejuízo manifesto às partes interessadas e é inspirado no sistema francês, o pas nullité, sans gré, é o termo utilizado em francês, a nomenclatura, então também é utilizado. Mas o princípio que nos interessa é o princípio da utilidade, deve se aproveitar o máximo dos atos válidos que ocorram posteriormente do ato nulo. Ressalta sim que ainda que os atos válidos anteriormente à nulidade não serão por elas maculados e nem aqueles que dela sejam independentes, tá? E também o princípio da economia processual, não dá para deixar de falar, possui respaldo no 282, o antigo artigo da petição inicial. 282 hoje ele trata do princípio da economia processual, então segundo o qual a nulidade não será pronunciada quando possível suprir a falta ou também repetir o ato. Também o ato, portanto, não será declarado nulo se puder ser reaproveitado. Então, dentro desses fatos, eu trago também importante informação. O artigo 279 do Código de Processo Civil estabelece que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deverá intervir. Então, olha o perigo disso, uso capião, ações de direito de família. Se o processo tiver sido tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Entretanto, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP, que se manifesta sobre a existência ou não, ou inexistência do prejuízo, tá? Então é importante também. Então, legal, agora você conhece tudo de intimação, citação, intimação, cartas, é um tema que nós temos que entender, temos que conhecer para poder, de fato,
arrebentar nas provas de concurso público, na prática jurídica, é um tema obrigatório, tá bom? Eu espero você na próxima aula e novamente vamos dividir aqui para ficar mais didático. Um abraço!